Graça e paz, meus queridos irmãos. Que alegria ter você por aqui e compartilhar junto da palavra do Senhor. Estamos nessa série 31 dias meditando João 14 e hoje é o nosso terceiro dia, a promessa do seu retorno. O nosso texto base está em João, capítulo 14, versículo 3, que nos diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Depois de consolar os discípulos com a promessa da casa do Pai, Jesus dá um passo além e revela o que torna essa promessa tão extraordinária. A alegria da eternidade não está apenas em um lugar preparado, mas na certeza de que o próprio Cristo voltará para buscar o seu povo. A palavra de Jesus não são apenas uma promessa sobre o futuro, elas são um compromisso firmado pelo próprio Filho de Deus. Ele afirma: voltarei. Não há dúvida nem possibilidade de fracasso. Aquele que venceu a morte garante que regressará para reunir definitivamente aqueles que foram alcançados por sua graça. Imagine o impacto dessas palavras sobre os discípulos. Eles estavam prestes a enfrentar a noite mais escura de suas vidas. Em poucas horas, veriam seu mestre preso, humilhado e crucificado. Aos olhos humanos, tudo parecia caminhar para o fim. Contudo, Jesus lhes ensina que a cruz não seria o fim da história. Sua partida seria temporária, pois haveria um reencontro glorioso. Quando Jesus diz: "E quando eu for", essas palavras carregam um significado muito profundo, muito mais do que uma simples despedida. O verbo ir antecede a promessa de preparar lugar, revelando que sua partida era absolutamente necessária dentro do plano eterno de redenção. Cristo não estava abandonando seus discípulos, estava caminhando voluntariamente para cumprir a missão que o Pai lhe confiara. Seu ir inclui a cruz, onde carregaria sobre si os pecados do seu povo. Inclui a ressurreição, que venceria definitivamente a morte, e inclui sua ascensão ao Pai, onde foi exaltado e continua intercedendo por aqueles que lhe pertencem. Sem a cruz não haveria perdão, sem a ressurreição não haveria esperança e sem a ascensão não haveria certeza da nossa futura glorificação. O caminho para a casa do Pai foi aberto porque Cristo percorreu primeiro o caminho do sofrimento. É importante perceber que Jesus não está construindo moradas no céu como quem ergue uma casa material. A preparação desse lugar acontece por meio da sua obra consumada. Quando Cristo entrega sua vida e declara na cruz: "Está consumado", lá em João 19:30, tudo o que era necessário para a salvação dos seus eleitos foi plenamente realizado. A porta da casa do Pai foi aberta pelo sangue do Cordeiro. Essa verdade nos conduz a outra doutrina preciosa, o nosso pertencimento. Nós, minhas amadas, não caminhamos para a eternidade tentando conquistar um lugar. Caminhamos porque esse lugar já foi garantido por Cristo. Não pertencemos a Deus por nossos méritos, mas porque fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Como afirma o apóstolo Paulo: porque fostes comprados por preço, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Nossa identidade está firmada na obra de Cristo, não em nossa capacidade de permanecer fiéis. Por isso, sua promessa de voltar não é incerta. Cristo retornará para buscar aquilo que lhe pertence. Ele não esquecerá nenhuma de suas ovelhas. Aquele que morreu para nos redimir voltará para consumar nossa redenção. O mesmo Salvador
que abriu o caminho até a casa do Pai, será também aquele que nos conduzirá até lá. Nossa segurança não repousa na força da nossa fé, mas na fidelidade daquele que prometeu: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Há ainda uma beleza pastoral escondida nessa promessa. Jesus não diz apenas: vocês irão para a casa do Pai. Ele diz: vos recebereis para mim mesmo. Que palavras profundamente amorosas. Sempre que leio esse versículo, meu coração é levado a pensar na alegria de quando eu preciso preparar minha própria casa para receber aqueles que eu amo. Quando sei que um familiar ou um amigo muito querido está prestes a chegar, eu procuro organizar tudo com carinho. Penso no que posso oferecer de melhor. Preparo cada detalhe com alegria e aguardo ansiosamente o momento do reencontro. Quando finalmente chegam, não espero que entrem sozinhos. Eu vou ao encontro deles, abro a porta, os recebo com um abraço e o acolho com alegria. Afinal, a casa já estava preparada, mas o maior desejo era estar com quem eu amo. E é justamente essa imagem que Jesus nos apresenta. Seu desejo não é apenas que habitemos na casa do Pai, mas que estejamos para sempre com Ele. Antes de nos conduzir a um lugar, Ele mesmo veio ao nosso encontro e virá ao nosso encontro. O Salvador será o anfitrião da eternidade. Aquele que preparou nossa morada será também aquele que nos receberá. Essa verdade torna a promessa ainda mais preciosa. O céu será glorioso, não apenas pela ausência da dor, do pecado ou da morte, mas porque Cristo estará ali. A maior alegria da eternidade será contemplar aquele que nos amou antes da fundação do mundo, que morreu em nosso lugar, ressuscitou para nossa justificação e prometeu voltar para nos buscar. A comunhão que hoje experimentamos pela fé será naquele dia, plena e perfeita. Não haverá mais distâncias, lágrimas ou limitações. Veremos o nosso Senhor face a face e viveremos eternamente em sua presença. O desejo de Cristo é que aqueles que o Pai lhe confiou estejam onde Ele está. E essa promessa revela não apenas o destino dos redimidos, mas o amor do próprio Salvador por seu povo. Ele não nos salva apenas para habitar em um lugar celestial. Ele nos salva para viver em eterna comunhão consigo. O céu será nosso lar, porque Cristo estará lá e nós pertencemos a Ele. Esse último parágrafo me chamou muito a atenção enquanto eu escrevia. E há uma verdade belíssima nele. Jesus não promete apenas uma casa, uma morada, mas também a sua companhia. Essa é talvez a maior riqueza de João 14:3. A eternidade não é preciosa por causa das moradas, mas porque estaremos finalmente e para sempre com o nosso Salvador, e isso está em perfeita harmonia com o que cremos. Deixe-me aprofundar um pouco mais nessas palavras de Jesus. Existe uma verdade extraordinária escondida na promessa de Jesus: vou preparar-vos lugar. Para compreendermos toda a profundidade dessas palavras, precisamos olhar para toda a história da redenção. Desde o princípio, o desejo de Deus sempre foi habitar com o homem. Em Gênesis, antes da entrada do pecado no mundo, o Senhor preparou um lugar perfeito para Adão e Eva. O Jardim do Éden não era apenas um ambiente de beleza e provisão. Era, acima de tudo, o lugar da comunhão. Ali, o homem desfrutava da presença do seu Criador. Vivia em perfeita harmonia com Deus e encontrava nele sua verdadeira alegria. Entretanto, o pecado rompeu essa comunhão. A queda não trouxe apenas culpa e morte.
trouxe também separação. O homem foi expulso do jardim e a humanidade passou a experimentar as consequências de viver distante da presença santa de Deus. A partir daquele momento, toda a história bíblica passa a revelar o plano soberano do Senhor para restaurar aquilo que o pecado havia destruído. Ao longo das Escrituras, vemos Deus aproximando-se do seu povo. No deserto, sua presença habitava no tabernáculo, mais tarde no templo. Ele manifestava sua glória entre Israel. Esses sinais, porém, apontavam para uma realidade muito maior. Em Cristo, Deus veio habitar entre nós, como afirma João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é o verdadeiro Emanuel, Deus conosco, veio reconciliar pecadores consigo por meio de sua morte e ressurreição. Por isso, quando Jesus declara em João 14, vou preparar-vos lugar, ele não está apenas prometendo uma morada futura. Sua ida à cruz, sua ressurreição e sua ascensão fazem parte da obra redentora que abre novamente o caminho para a presença do Pai. Cristo prepara esse lugar, entregando-se por nós, removendo-se a barreira do pecado e garantindo que aqueles que são seus tenham livre acesso à casa do Pai. Essa promessa alcança seu clímax no último livro da Bíblia. E em Apocalipse 21:3 nós lemos: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Que promessa gloriosa! A Bíblia termina exatamente onde Deus sempre desejou nos conduzir, a perfeita comunhão com Ele. Não haverá mais pecado, separação, dor ou morte. O Senhor habitará eternamente com seu povo e seu povo desfrutará para sempre da alegria da sua presença. Perceba como a Bíblia forma uma grande narrativa de redenção. Ela começa com Deus caminhando com o homem no jardim do Éden e termina com Deus habitando para sempre com seu povo na Nova Jerusalém. O plano de Deus nunca mudou. Desde a eternidade, seu propósito sempre foi formar para si um povo redimido, reconciliado e separado para viver em sua presença e para sua glória. Essa verdade é confirmada nas palavras do próprio Jesus em sua oração sacerdotal. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, em João 17:24. Observe o coração do Salvador. Jesus não diz apenas, quero levá-los ao céu. Seu maior desejo é, quero que estejam comigo. Essa é a essência da salvação. Cristo não morreu apenas para nos livrar da condenação, morreu para nos reconciliar com Deus e restaurar a comunhão que o pecado havia rompido. Por isso, a maior promessa do Evangelho não é simplesmente uma cidade celestial, mas a presença do próprio Cristo. O céu será nosso lar, porque Jesus estará lá. A casa do Pai será também a nossa morada, não apenas porque um lugar foi preparado, mas porque o Filho preparou um encontro. Aquele que nos comprou com seu sangue voltará para nos receber, para que onde Ele estiver, estejamos nós também, contemplando sua glória e desfrutando por toda a eternidade da perfeita comunhão para a qual fomos criados. Essa promessa continua sustentando a igreja até hoje. Vivemos em um mundo marcado pela dor, pela enfermidade, pelas despedidas e pelas perdas. Muitas vezes sentimos que a caminhada é longa e cansativa. No entanto, João 14, versículo 3, nos lembra que a história do cristão não termina nessa terra. Há um dia preparado por Deus em que Cristo reunirá seu povo para estar eternamente com Ele. Observe também o cuidado das palavras de Jesus. Vos receberei para mim mesmo.
Esse detalhe revela algo precioso. O objetivo da salvação nunca foi apenas nos livrar do inferno ou nos conduzir ao céu. O propósito eterno de Deus é restaurar a comunhão entre Cristo e seu povo. Jesus não diz apenas que estaremos em um lugar maravilhoso, ele diz que estaremos com ele. Essa é a maior esperança do cristão. O céu é glorioso porque Cristo estará lá. A presença de Jesus é a maior recompensa da fé. Todas as demais bênçãos da eternidade são consequências dessa realidade maravilhosa. Veremos nosso Salvador face a face. Perceba ainda essa expressão de Jesus: para que onde eu estou, estejais vós também. Essas palavras revelam o amor do bom pastor por suas ovelhas. Jesus não suporta a ideia de permanecer separado daqueles por quem entregou sua vida. Seu desejo é que seu povo esteja para sempre em sua presença. Essa verdade muda completamente nossa maneira de viver. Quando sabemos que Cristo voltará, aprendemos a olhar para a nossa vida como uma peregrinação. Nossa esperança não está nas conquistas deste mundo, mas na promessa daquele que não pode mentir, como escreveu o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus. É por isso que o cristão pode perseverar mesmo nas tribulações. Nossa esperança não está fundamentada em circunstâncias favoráveis, mas na fidelidade daquele que prometeu voltar. Quanto mais meditamos na volta de Cristo, menos nos prendemos às coisas passageiras desta vida. Nosso coração aprende a desejar aquilo que é eterno. A promessa do seu retorno fortalece nossa fé, consola nossas perdas e renova nossa esperança. Quero deixar uma verdade para você guardar no teu coração. A maior promessa do cristão não é apenas morar no céu, mas é viver eternamente com Cristo. Uma aplicação para você perguntar ao seu coração: você tem vivido como alguém que realmente tem esperado a volta de Jesus? Suas escolhas revelam que seu maior tesouro está nessa terra ou na presença de Cristo? Esperar o retorno de Jesus não significa abandonar nossas responsabilidades, mas viver cada dia com fidelidade, sabendo que o nosso Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Feche os seus olhos, que iremos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado porque Tu não apenas preparastes um lugar para nós, mas prometestes voltar para nos buscar. Ajuda-nos a viver com os olhos voltados para essa esperança, para essa bendita esperança. Que nosso coração nunca se apegue mais às coisas deste mundo do que na Tua presença. Conserve a nossa fé firme até o dia em que Te verei face a face. Em Teu santo nome que oramos. Amém. O desafio do dia que eu deixo para você hoje é: reserve alguns minutos para agradecer ao Senhor pela promessa do seu retorno e escreva em seu caderno devocional esta pergunta: se Jesus voltasse hoje, o que eu gostaria que Ele encontrasse em meu coração? Ore sobre sua resposta e peça ao Senhor que o ajude a viver cada dia em santidade, esperança e fidelidade, aguardando com alegria o glorioso dia em que Ele cumprirá sua promessa: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E eu te espero amanhã para fazermos a leitura de João 14:4.